Muito bem, então, enquanto as crianças descem, eu quero chamar o Guto. Pode chegar aí, Guto. Guto já se apresentou, então para mim fica bem mais fácil agora, né? Guto já se apresentou a família, mas eu quero dizer que é muito legal ter o Guto aqui. Como Aliança Bíblica, você sabe que nós prezamos muito pela palavra de Deus, e sempre que nós confiamos para alguém estar aqui na frente pregando, significa que nós confiamos na vida, significa que nós confiamos na teologia, como ele mesmo falou, e no exemplo dessa pessoa. Então, é um privilégio ter o Guto aqui. Ele botou uma fotinha aí dele lá no batistério de 2010, o mesmo batistério que eu estive uma década antes, o mesmo batistério que nós vamos estar semana que vem. E Deus é tão incrível que às vezes Ele faz isso com a gente mesmo. Você encontra alguém, de repente esse alguém sai do teu olhar, do teu radar, e de repente você encontra essa pessoa em algum lugar e você diz assim, ué, mas eu te conheço. E assim foi com o Guto. Então, eu tenho visto um pouquinho do ministério que o Guto tem lá em Gramado, do que Deus tem feito na vida dele, da família. Então, é um privilégio ter o Guto aqui hoje. Então, é ele que vai ministrar para nós a palavra. Eu gostaria de fazer uma oração por ele, então. Senhor Deus, agradecemos por esse teu servo e agradecemos porque tu vais falar por meio dele. E nós cremos nisso porque cremos que o Guto confia na tua palavra. E quando ele abrir a Bíblia, é a tua palavra que vai ser dita, edificada, através das palavras dele. Então, abençoe-o e que ele possa nos edificar por meio da tua palavra. Que ele possa ser a tua boca nessa noite. É isso que agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigado, Edgar. Gente, primeiro vou começar com um desafio. Eu esqueci de pegar uma água. Vamos ver quem é a pessoa mais serva aqui da igreja. Opa, já tem o homem servo. Obrigado. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que já está em pauta há um tempo aqui na nossa vida. Porque, se vocês sabem, né, e como eu comentei antes, nós estamos passando por um processo de revitalização lá na igreja Aliança Bíblica de Gramado, e muitas coisas para pensar, né? Estamos sem um obreiro de tempo integral, então veio essa reflexão, e quando a gente para analisar sobre a igreja, né, sobre a nossa igreja, enfim, a gente começa a pensar e questionar, talvez, se isso é certo, se isso não é certo, se é assim que se faz, se não é assim que se faz, como é que funciona uma igreja, o que precisa ter uma igreja. E a gente tem pensado muito sobre isso, porque, afinal, estamos nesse processo, né, de revitalizar, de pensar igreja, e o que a gente deixa, o que a gente tira, o que a gente apara, o que a gente corta, o que a gente mantém. Não sei se vocês vivem isso também, mas eu acho que sim, a todo momento a gente está pensando, né? E talvez, se você é visitante, você chegou aqui e está pensando assim, o Guto vai falar sobre igreja e eu não sei muito como é isso, eu não sei, não entendo muito dessas coisas, não sou assim tão religioso, né? Mas essa palavra, ela é justamente para você entender o que é uma igreja, de fato, né? E eu não tenho a prepotência de vir aqui explicar o que é uma igreja, por isso eu gostaria que a gente abrisse a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versos 42 ao 47. E eu imagino que vocês já viram esse texto em algum momento, mas ele é um texto-chave quando a gente fala sobre igreja. E lá em Gramado, a gente tem vivido muito isso, né? O que precisa ser para ser uma igreja, né? Então, a pergunta que eu coloquei, né, é do que é feita uma igreja, ou o que caracteriza uma igreja, né? Talvez a gente veja algumas concepções diferentes, né? Então, eu quero ler o texto de Atos 2, do 42 até o 47, no final do capítulo de Atos 2, e aí a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, tá bom? Então, me acompanha aí, eu vou ler na NVI, Atos 2, do 42 ao 47, que diz assim: Eles
se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a empatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos revele, Senhor, o que o Senhor quer para nós aqui nessa noite. E sabemos que o Senhor tem uma pauta com cada um, o Senhor tem trabalhado questões diferentes com cada um de nós aqui, Senhor. Mas hoje, nessa noite, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mostre, nos conduza, que o Senhor revele através da sua palavra como é viver em comunidade e como nós podemos, de fato, viver igreja conforme aquilo que tu quer, Senhor. E que o Senhor possa nos conduzir nessa noite, ao longo desse tempo, falando aquilo que o Senhor quer e tratando, Pai, especialmente de temas específicos em cada um. Nós entregamos esse tempo. Que o Senhor fale através da tua palavra aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu disse, eu acho que muitas pessoas têm alguma visão sobre igreja. Eu não sei se você já nasceu num lar cristão. Eu, por exemplo, não. Vim de uma família católica não praticante. E para mim, a noção de igreja era o quê? Era o que eu vejo de catedrais, assim, né? A noção de igreja que eu tinha era de um Deus que castiga se eu faço alguma coisa errado, né? Talvez você tenha a percepção, ou a gente pode ter a percepção de que a igreja ela é um prédio, né? Ou ela é uma construção muito antiga, ou de que a igreja é um lugar específico onde as pessoas se encontram, um lugar específico onde as pessoas se reúnem para, enfim, orar e estar juntos, né? Talvez você pense que a igreja ela foi instituída pelo Papa e está aí até hoje e tudo mais, né? Ou talvez como os meus familiares que entendem que igreja é um lugar para tu ir e se sentir bem. O Guto vai lá e faz bem para ele. Se faz bem para ele, ótimo. Então, esse é um lugar bom para se estar, né? Mas o que eu quero trazer aqui é, talvez, desmistificar algumas coisas que eu imagino que muitos já sabem, mas para a gente se aprofundar um pouco mais sobre o que nós devemos fazer enquanto igreja, né? Então, para a gente desmistificar uma coisa muito importante, que eu imagino que vocês já tenham a noção, é de que igreja não é um prédio ou não é um lugar, né? Igreja são pessoas. Todos aqui são a Igreja Aliança Bíblica Pio X, né? Igreja são pessoas que se reúnem em algum lugar, mas são as pessoas. Então, vocês vão estar no batismo, semana que vem, e a Igreja Aliança Bíblica Pio X, que está reunida naquele lugar. A igreja, ela é um grupo de pessoas que se reúne, que tem fé, mas ela se reúne e tem fé em algo que é Jesus. Se é um grupo de pessoas com uma espiritualidade legal, mas não crê em Jesus, não é uma igreja, tá? Para ficar claro, né? A igreja não foi instituída pelo Papa, na verdade, a igreja foi instituída por Cristo. A gente vai ver nesse texto aqui, né? E se Cristo mandou, é porque a gente tem que fazer. A gente vai obedecer porque a gente segue o nosso mestre. A igreja ela é mais do que um lugar para se sentir bem. E, na verdade, muitas vezes você não vai se sentir bem na igreja. Porque a igreja vai te esticar. Porque a igreja vai te levar para um lugar de relacionamento que, às vezes, geram conflitos e a gente precisa acertar esses relacionamentos. Porque, muitas vezes, na igreja, ou, enfim, numa celebração, você vai ouvir coisas que vão contrastar e confrontar a sua vida. E você pensa assim, caramba, eu tenho que mudar isso. Então, não é um lugar para se sentir bem. Você acha que a igreja é um lugar para se sentir bem? Não, não é um lugar para se sentir bem. É um lugar para a gente adorar ao Senhor. É um lugar para juntos, em comunidade, a gente adorar o Senhor. E muitas vezes Ele vai nos falar coisas que a gente não quer ouvir, porque a gente não está preparado, né, para mudar.
E tem uma frase muito comum, né, que diz assim: eu sou a igreja. Vocês já ouviram isso? Ou eu sou a universal? Já ouviram isso? Mas uma pessoa sozinha não é igreja, tá? Sinto informar, mas uma igreja é formada de pessoas que se reúnem para adorar o Senhor. Então, eu queria só desmistificar algumas coisas antes para a gente entender o que a gente vai ver hoje nesse texto. E quando a gente estava revitalizando, né, e estamos nesse processo ainda de revitalizar a igreja de Gramado, a gente passa por uma revitalização interna do nosso coração, porque a gente precisa entender o que é, de fato, uma igreja e como nós devemos funcionar. Mas antes, eu queria só comentar um pouco sobre essa carta que nos foi escrita aqui. Essa carta foi escrita por Lucas, que tem o seu evangelho, né, e, na verdade, dizem que essa carta de Lucas e a carta de Atos dos Apóstolos é uma carta só, mas que tem duas, digamos assim, nuances, né? A primeira fala sobre o Evangelho de Jesus, e essa carta de Atos ela é conhecida como o poder do Espírito Santo. Então, ela chama Atos dos Apóstolos, mas ela fala sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na sua igreja. E a gente vai perceber que essa carta ela vai falar sobre o surgimento dessa igreja. E até então as pessoas não sabiam muito bem o que era, como funcionava, do que se alimenta e como sobrevive, tudo isso. Mas a ideia desse livro aqui é mostrar como o Espírito Santo ele foi conduzindo, através da história, o seu povo. E como Deus tem algo para o seu povo. Bom, e a gente vai entrar, então, no texto. Eu gosto de ler os versículos para a gente poder pensar um pouco sobre cada um. Então, vamos ler o versículo 42, e aí a gente vai conversar um pouco sobre o que eles trazem, né? O versículo 42 do capítulo 2 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Lá em Gramado, vou voltar nesse tema, a gente pensou assim, o que precisa, né, para ser uma igreja? Será que a gente bota uma parede preta? Será que a gente bota umas luzes estroboscópicas? Será que a gente bota uma como é que chama? A fumaça? Não sei como é que é o nome disso. Gelo seco, uma fumaça. Não, mas o que precisa? Então vamos botar um púlpito, uma cruz atrás e tá tudo bem, né? Mas assim, a ideia não é pensar nessa estética da igreja, mas é pensar qual é o propósito de tudo isso, né? E eu quero olhar para esse versículo 42, fazer um panorama nesse versículo para entender o que nós vemos sobre a primeira igreja, né? A igreja quando foi constituída. O que acontece aqui é que os discípulos de Jesus eles receberam uma missão antes de Jesus subir ao céu. Ele deu 3 ordens e uma promessa. Ele disse assim: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei. E a promessa é que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então ele deu esses três comandos para os seus discípulos, para eles irem fazer discípulos, batizar e ensinar, né? E o que acontece? Eles voltaram para Jerusalém, Jesus voltou ao céu, e eles, então, se reuniram e aconteceu uma festa, a festa de Pentecostes, e lá foi derramado o Espírito Santo de Deus numa pregação ali de Pedro. Então, ali, 3.000 pessoas se converteram. Foi a primeira mega church que o mundo já viu. 3.000 pessoas se converteram naquele lugar, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque eles estavam falando coisas estranhas, o pessoal achou que eles estavam bêbados, ficou aquela confusão, mas o fato é que houve um derramamento do Espírito Santo, e naquele momento constituiu-se uma igreja, e a promessa de Cristo de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos se cumpriu ali, porque ele passou a habitar nos seus discípulos. E Cristo, no seu Espírito, passou a habitar nos seus discípulos. E ele, com o seu Espírito, estará com a gente até o final das coisas, até o fim dos tempos. E aí, esse pessoal aí, imagina, né? Agora eu tenho que criar uma igreja, uma estrutura para 3.000 pessoas, não sabemos como fazer isso, o que a gente vai fazer, né? Mas o texto ele é muito claro, ele diz o que essas pessoas faziam, de fato.
o que elas faziam no início de tudo, como é que elas se encontravam, o que acontecia ali. Então, ele começa dizendo no versículo 42 que eles, todos eles, né, ou a maioria deles, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aqui fica uma chave muito importante para esse texto. Para que a gente entenda o que é uma igreja, ela precisa estar baseada nos ensinos dos apóstolos, que na verdade são os ensinamentos de Jesus. Então, o ensino é algo muito importante para uma igreja. Para a gente ter uma igreja saudável, a gente precisa ter um ensino adequado, um ensino pautado nos apóstolos, nos profetas, naquilo que Cristo nos ensinou. O que acontece, por exemplo, se o ensino ele é distorcido na nossa igreja? E a gente pode perceber. Por exemplo, algumas igrejas, eu não vou criticar nenhuma igreja, tá? Fiquem tranquilos, elas tendem a olhar mais para o que é material. Então, elas dizem assim, você é cristão, tudo vai te acontecer de bom agora, vai tudo ser maravilha, tudo vai ser bom, você vai prosperar materialmente, você vai ganhar dinheiro, essas coisas, tudo que você fizer vai ser bom. E aí, isso é um erro, porque Cristo sofreu, Paulo sofreu, os discípulos sofreram, todos sofreram na igreja, e Cristo diz que nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, mas que a promessa é que Ele estaria com a gente no meio disso tudo. Então, errado, não vai dar tudo bem, não vai dar tudo certo aos nossos olhos, mas vai dar certo porque Cristo está formando o seu caráter em nós. Alguns que se reúnem negam que Cristo é Deus. Não sei se vocês já viram por aí, tá? Mas isso é um erro, né? Nem vou falar muito sobre isso, mas é um erro negar a divindade de Cristo, né? Ou alguns ensinam que para chegar até o céu, eu preciso fazer algumas coisas corretas. Então, por exemplo, talvez você pense assim, não, eu nunca matei ninguém, Guto. Estou de boa aí com Deus. Eu nunca roubei, né? Eu nunca fiz nada de errado, então eu acho que na matemática das minhas boas obras, eu estou chegando lá no céu. Mas não é assim que funciona. Isso também é um erro, porque a palavra de Deus nos diz que a salvação vem pela fé em Cristo, e não por aquilo que a gente faz. Na verdade, nós temos a tendência a fazer as coisas erradas. Nós somos inclinados a fazer o mal. E a gente precisa da graça de Cristo. A gente precisa do suporte do Espírito Santo para que a gente consiga viver bem. Então, está errado esse ensino de que a gente chega ao céu pelas obras. Não sei se vocês já viram também algumas igrejas que elas são chamadas inclusivas. Não quero criticar. Mas a ideia dessas igrejas é de que Deus vai salvar todo mundo. E sim, esse é o desejo de Deus. Mas o fato é que também tem um passo nosso nesse processo. Como isso funciona? Não sei dizer. Mas essas igrejas dizem que independente do que tu fizer, se as tuas escolhas forem em direção a Deus ou não, você vai ser salvo. E Deus, Ele aceita todos, Ele ama todos, e você pode sair pecando por aí, fazendo suas coisas erradas, e está tudo certo. Errado. Isso também é uma aplicação de ensino errado. Não sei se vocês já ouviram, mas existe uma frase que ela é assim, procure a igreja mais próxima da sua casa. Já ouviram essa frase? Ou não? Mais ou menos. Eu até apoio essa ideia. Procure a igreja mais próxima da sua casa, porque se for cômodo, você vai naquela igreja. Mas eu diria que a frase deveria ser assim, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque o ensino é algo muito importante para que isso seja considerado como uma igreja. Então, como é que eu vou entender se a igreja ela é bíblica? Eu preciso aprender a Bíblia. E aí você vai se inscrever no final no Seminário Teológico de Gramado. Não, brincadeira. Calma. Brincadeira. Mas se quiser também, não tem problema. Mas você precisa conhecer a sua Bíblia para entender o que é uma igreja bíblica. Talvez você vá atrás de um pastor ou alguém que é um teólogo da internet, do Instagram, e ele fala coisas maravilhosas, você fica vislumbrado com tudo aquilo e, na verdade, está caminhando por um caminho torto, um caminho difícil, um caminho que não vai te levar até Cristo. Então, o primeiro ponto, né, que a gente chegou a essa conclusão é que, bom, precisamos ser bíblicos. E o nome já diz, né, Aliança Bíblica. Então, vamos tentar ser bíblico. A gente precisa conhecer a nossa Bíblia para
enfim, viver uma igreja bíblica. O segundo aspecto, ainda no versículo 42, ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Bom, aqui já começa a engrossar o caldo, porque eu vou começar a ter que conviver com os caras que eu não sou muito chegado. Ter que começar a viver com os crentes, eles têm um jeito de falar diferente. E eu preciso conviver com essas pessoas e viver comunhão com as pessoas, e talvez eu não me sinta à vontade, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de conhecer pessoas novas, talvez essa seja a sua realidade. Mas Deus nos chama a viver comunidade, nos chama a viver comunhão. E a gente precisa entender o que é isso. Então, o primeiro aspecto era ser uma igreja bíblica, e agora a gente precisa de comunhão. E a ceia do Senhor, ela é um exemplo muito bom disso, porque é a participação à mesa, estamos à mesa, né? O corpo de Cristo, os membros da igreja estão juntos à mesa. Porque, na época, eles faziam realmente uma refeição juntos, né? Era uma refeição. Hoje a gente traduziu para um pão e um suco. E está tudo bem, está tudo certo. Porque é para representar a nossa unidade. E a nossa unidade é lembrando do que Cristo fez. Então, viver em comunhão é mais do que participar da ceia, tá? Viver em comunhão é muitas vezes orar junto, olhar para aquele cara que está abatido, está abalado e se importar de fato com a vida uns dos outros. Saber como uns e os outros estão. Talvez você vive uma realidade de igreja aqui no Pio Décimo de não conhecer a realidade de muitas pessoas aqui, não saber como elas vivem, não saber como é o trabalho, não saber de nada. E faz parte do mundo, mas assim, Deus nos chama para viver comunidade, para a gente se importar uns com os outros, para a gente viver uns com os outros. E gastar sal, né? Gastar tempo, comida, investir nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque isso é legal, porque isso é bem visto, porque isso é do bom senso? Não, porque Cristo pede que a gente faça isso, que a gente viva em comunhão. Guto, mas tu não sabe como é que é a célula lá. É chato, o cara não sabe tocar violão, o outro começa a falar mal e não sei o quê. Bom, isso faz parte do corpo, faz parte de viver em comunidade. Mas a gente precisa também corrigir uns aos outros. Em amor, claro. Vou fazer esse adendo. Mas a gente precisa exortar os nossos irmãos. Cara, tu está fazendo isso e isso não é legal, biblicamente. Então, eu sei que muitas das coisas que eu estou falando aqui, você já sabe, você já viveu, já sabe como é que funciona. Mas o fato é que a reflexão que a gente tem que fazer é: será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos vivendo igreja como está aqui, né, nesse texto? Seguindo, né, no versículo, ele diz: partindo o pão, né, ao partir o pão. Isso tem a ver com as refeições, como eu falei, da ceia, né? Mas isso também tem a ver com viver juntos. Então, eu não sei se vocês têm o hábito de ter passa-dias, ou se isso é uma palavra estranha, mas se vocês têm o hábito de, por exemplo, no batismo, vocês vão viver lá junto naquele momento, em outros lugares. Quando a igreja se reúne nas células, isso também é viver partindo o pão. Quando a gente recebe pessoas na nossa casa e serve, né, uma janta, um prato de comida, uma bolacha, qualquer coisa que seja, isso é estar junto, em comunidade. Porque para o judeu que lê esse texto e que viu isso acontecer, entendia que fazer refeições juntos é um ato de intimidade. Então, para nós também, né, fazer refeições juntos, eu chamo para a minha casa quem eu conheço, quem eu quero ter uma intimidade. Né? Vamos jantar lá em casa. Então, essa igreja vivia isso. E quanto tempo você não faz isso, né? Não chama pessoas que talvez você não conhece, ou pessoas que estão investindo, pessoas que estão chegando na igreja para viver isso, né? O partir do pão em intimidade. E o último ponto, né? Não é o último ponto da pregação, calma, fiquem tranquilos. Mas o último ponto aqui desse versículo, ele fala sobre a oração. E essa, na verdade, é a base da igreja. Antes de tudo, a gente precisa orar, a gente precisa entregar ao Senhor, a gente precisa pedir direção de Deus para vivermos tudo isso. Né? E, às vezes, uma oração ela pode ser feita num lugar mais difícil, né? Um lugar
na rua, um lugar em que talvez não seja comum, mas a gente pode orar uns pelos outros em qualquer momento, e a gente pode viver essa oração. E eu não sei se vocês têm a cultura aqui, nós temos lá em Gramado, é fraco eu diria, mas a gente tenta de manter uma cultura de discipulado. E essa é um pilar muito importante, é uma forma de se fazer, né? Mas é um pilar legal para a gente viver essa oração uns pelos outros, né? Para a gente viver essa entrega uns pelos outros, né? A gente vive células, a gente vive celebração, mas também essa cultura do discipulado ela é bem importante para a gente viver isso em termos de oração. Então, fazendo uma prova aqui rápida, não sei se vocês lembram quais são os 4 pontos aqui da igreja saudável. Vamos lá. Quais são os 4 pontos da igreja saudável? Não quero pegar ninguém de surpresa. O ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração. Bom, se a gente pensar assim, vamos criar uma igreja, o que ela precisa ter? Bom, ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração. E aí, beleza, Guto, então tá, a gente precisa disso, né? E o que acontece se a gente faz isso de fato? O que acontece se a nossa igreja já vive isso? Pode me dizer assim, não, o PUDécimo já vive tudo isso, né? O que isso deve gerar em nós? O que isso deve gerar na comunidade? Então, a gente vai para os próximos versículos. O 43, por exemplo, nos diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora, é importante, a gente vê sinais e maravilhas assim no culto. Bom, talvez não é tão comum assim, mas a gente vê milagres operando na vida da igreja, no dia a dia. Muitas coisas acontecem, muitos milagres a gente vê. Mas é importante frisar que esses sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, nesse texto, para mostrar que eles tinham a autoridade de Cristo, para mostrar que eles eram realmente da parte de Deus. Mas o fato é que o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações, elas geravam um temor. E o que é isso? O que é o temor? Eu gosto de pensar em temor com uma palavra reverência. Nós temos reverência ao Senhor, nós reverenciamos o nosso Deus. Talvez por isso que a gente fica de pé no momento de louvor? Sim. Né? Já virou um costume, uma cultura? Sim. Mas também sinal de reverência, de temor a Deus, né? Porque nós queremos adorar o nosso Deus e cantar de pé. E a gente precisa também ter temor à sua palavra, né? Então a gente sabe, muitas vezes, o que a palavra nos diz. Bom, não faça sociedade com um incrédulo. Não namore uma pessoa que é descrente. Não sonegue impostos. Não faça isso, não faça aquilo, não minta. E a gente sabe tudo isso. Mas viver na prática é diferente. Então, ter temor a Deus é obedecer a sua palavra. E a sua palavra é muito clara, em muitos aspectos, sobre como nós devemos viver a nossa vida. Mas a gente sempre acha uma desculpa. A gente sempre acha um jeitinho diferente para não obedecer, porque, na verdade, o meu coração quer viver outras coisas. Então, é bem profundo ter temor a Deus. Eu preciso ter cuidado com as minhas palavras, com a fofoca, com as mentiras, com a imoralidade. E a gente sabe disso, a teoria está linda, mas e a prática? Como é que é isso? Isso é um sinal de que talvez nós não estamos tendo o temor que deveríamos. E talvez nós não estamos vivendo o versículo 42. Então, para eu ter temor, eu devo fugir do pecado. Eu devo obediência ao Senhor. Não porque eu tenho medo de uma punição, mas porque Deus quer que nós vivamos uma vida saudável, uma vida longa sobre a terra. E Ele nos ama, por isso Ele nos dá orientações. Mas muitas vezes a gente deixa o nosso coração enganoso falar mais alto e nós queremos o que é melhor para nós, o que é mais confortável para nós, ou nós queremos mentir, iludir, porque eu vou me dar bem com tudo isso. Bom, isso não é ter temor. Isso não é obediência à palavra de Deus. Outra coisa que gera numa igreja que tem esses 4 pilares é a unidade e a generosidade. Vamos ler o versículo 44 e 45. 44 e 45.
Diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, o que eu quis dizer aqui com tudo isso é para você vender as suas propriedades e bens. Não, calma, brincadeira, não é assim. Bom, vamos entender o que acontecia aqui, né? O que me chama a atenção é que todos estavam cheios de temor e os que criam, ou seja, os crentes, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que é isso, né? Eles viviam juntos. Eu não sei se vocês aqui têm uma cultura de voluntários ou pessoas que servem em ministérios. Talvez muitos que estão sentados aqui nessas cadeiras estão em alguma escala de alguma coisa. E isso é bênção, porque a igreja, na verdade, ela é feita assim, de voluntários, de pessoas que servem uns aos outros. Isso é, na verdade, um ato de generosidade, um ato de unidade. Porque nós vamos oferecer para Deus e para os nossos irmãos o que Deus tem nos dado. Então, servir, de alguma maneira, não sei se tu está numa escala, né? E eu não sei se tu já está saturado de estar em escala, mas isso é bom, é um privilégio, porque Deus não precisa de ti. Deus vai usar outra pessoa, se tu não quiser. Talvez vai demorar um pouco, mas Ele vai usar outra pessoa. Então é um privilégio, é uma oportunidade servir na comunidade. Isso gera unidade. E isso é gerado pelos pilares que a gente viu antes. Essa unidade, ela vem de tempo junto. Então, talvez tu só se dedica a uma família, porque é a família que tu mais gosta aqui na igreja, e está tudo bem, não tem problema. Mas Deus nos chama a viver unidade com os nossos irmãos. E essa unidade nos chama a convidar pessoas, estar com pessoas que talvez tu não tenha relacionamento, não tenha intimidade, talvez tu não se dá bem, talvez tu nem gosta daquela pessoa. Mas Deus está nos chamando a viver unidade juntos. E talvez isso vai gerar conflitos. E esses conflitos são bênção também. A gente fica com medo, né, de conflitos. Lá no seminário acontecem muitos conflitos entre os alunos, né? Muitas dinâmicas de adolescentes. Mas é bom porque isso revela um pouco do que está no coração e isso acelera um processo de crescimento na vida de cada um. Então, é bom que hajam conflitos desde que eles sejam resolvidos com amor. Desde que a gente busque resolver esses conflitos. Não adianta só ter o conflito e viver como se nada tivesse acontecendo, né? Eu sei, na verdade, o Edgar me falou essa semana, vocês têm assembleia. E isso é muito legal. Eu gosto, né? Tem igrejas que não gostam. Mas isso mostra que a unidade do corpo, ela se encontra e se reúne para decidir coisas sobre a igreja, sobre a instituição, e de que não tem um supremo papa, que é o Edgar, aqui na nossa igreja, mas sim nós nos reunimos para tomar decisões que são muito importantes. Isso também é unidade. E outra coisa que gera é a generosidade. E aqui talvez peguem o calo de muita gente, mas a fidelidade nas ofertas e nos dízimos fala muito sobre o nosso coração. Bago, tu veio falar de ofertas aqui na frente, veio falar de dízimo, né? Complicado. Mas o fato é que, desde o início da igreja, eles iam se mantendo, e eles iam doando suas coisas, vendendo suas coisas, para em ato de generosidade, ajudar, aliviar aqueles que eram aflitos, que estavam aflitos. E isso veio muito tempo depois, quando Paulo levantava as ofertas das igrejas semanais, para que o trabalho seja sustentado. Eu sei que isso é um tópico sensível em muitas igrejas, falar sobre isso, mas fidelidade no dízimo, fidelidade nas ofertas. E se você quer saber mais sobre dízimo, você pode falar com o Edgar, enfim, pode falar comigo, mas isso é um tabu em muitas igrejas. E a gente precisa desmistificar um pouco isso. Mas o fato é que isso também revela o que está no nosso coração. A forma como a gente contribui e se isso revela uma generosidade. Porque o ato de ofertar, ele mostra que nós estamos simbolicamente dizendo, Deus, eu dependo de Ti. É o Senhor que é o dono da prata e do ouro e nada é meu, mas eu dependo da Tua soberania.
abrir a casa para seminaristas também. Eu sei que vocês já fizeram muito isso, né? Essa igreja aqui recebeu alguns seminaristas. Abrir sua casa para pessoas que necessitam, né? Eu acho que a classe dos mais necessitados são os seminaristas mesmo. Não, mas a ideia é de abrir a sua casa para pessoas estranhas, nem conhecem, para compartilhar junto, ter esse tempo junto. Nas bienais a gente vive um pouco isso, né? Ou, enfim, quando há um intercâmbio, a gente recebe pessoas que a gente talvez não conhece. Mas também, e aqui eu não quero falar muito, mas apoiar missionários também é importante. Também faz parte da nossa generosidade, daquilo que Deus tem nos dado, né? Investir nos ministérios da igreja, enfim, muita coisa dá para falar sobre isso, sobre a generosidade. Mas o fato é que isso revela o nosso coração, revela o que está no nosso coração, o nosso desejo de ter, de buscar, de ir atrás, né? Seguindo no texto, versículo 46. Já até tocou o alarme para eu parar ali, né? Ah, Guto, para. Seguindo o texto, no 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que mais me chama a atenção não é o que eles faziam, mas é a constância com que eles faziam. Porque o texto diz todos os dias eles faziam isso, né? Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições. E isso fala muito sobre uma fé no nosso cotidiano. Isso fala muito sobre viver algo em Deus no nosso dia a dia. Tá certo que esse era um momento muito específico, em que eles achavam assim, Jesus vai vir semana que vem, vamos vender tudo e bora viver essa comunidade aqui o máximo que a gente conseguir. Mas isso fala muito para nós sobre viver todos os dias de fé em Deus, com a nossa fé em Deus. E viver uma fé no cotidiano o cara vai falar sobre orar antes das orações, tudo mais. Sim, isso faz parte, mas uma fé no cotidiano é entender que lavar a louça também pode ser espiritual, de que lavar o meu carro também pode ser algo espiritual, de que ter uma conversa também é algo espiritual. E fé no cotidiano é entender que tudo pode ser algo espiritual se eu faço para o Senhor. Todas as coisas que eu faço. Viver uma fé no cotidiano é entregar para o Senhor o meu salário e dizer, esse mês está difícil, mas o Senhor é que vai suprir, vai sustentar. Viver uma fé no cotidiano é também ter tempos de descanso, porque nós somos chamados a ter momentos de descanso. Vocês já pararam para pensar por que a gente dorme? Por que o ser humano dorme? E por que foi criado o Shabat, que é o dia de descanso? É porque nós precisamos parar. Deus instituiu que a cada 7 anos a terra precisava ficar 1 ano parada lá, descansando, para que ela pudesse produzir mais, né? E a gente sabe que os hebreus não fizeram isso, mas a gente também precisa entender que descansar também é espiritual. Eu preciso renovar o meu corpo e descansar com um propósito, né? Que é de buscar a Deus nesse tempo também. Então, viver uma fé no cotidiano é assim, entender que tudo pode ser espiritual, né? Eu passar os slides é espiritual. Eu andar no meu carro pode ser espiritual, né? Eu jogar bola também pode ser. Então, enfim, muitas coisas, viver uma fé no cotidiano. Mas também buscar ao Senhor no momento de devoção, buscar o Senhor no seu tempo devocional. Isso é muito importante. Porque quanto mais eu vivo teologia lá no seminário, eu percebo o quão fraco é os estudos bíblicos, ou quão fraco é o conhecimento bíblico das nossas igrejas. E não é para julgar seminarista, não é para falar nada, mas é para entender que eu era assim também. Naquela foto que eu me batizei, em 2010, cara, eu não sabia nada de Bíblia, mas eu estava muito afim de aprender. E aí eu fiz o Projeto Timóteo, né, 2011, e aprendi, e eu fiquei, caramba, como é que a gente não sabia disso? Como é que as pessoas não sabem disso, né? E acho que é o entusiasmo do seminarista, né? Aprendeu sobre Calvino e fica muito louco, né? Pirado da cabeça. Mas a gente vê que coisas básicas da nossa fé, elas não são aprendidas biblicamente. E isso porque as pessoas não têm esse desejo de buscar a palavra do Senhor.
Isso porque as pessoas estão acomodadas em simplesmente receber num domingo aquilo que eu preciso aprender e viver durante a minha semana. Mas uma fé no cotidiano é muito mais do que isso. É se alimentar diariamente da palavra. E, bom, talvez esse estudo seja para ti nesse sentido. Mas, chegando ao final aqui do nosso versículo, ou chegando mais ou menos ao final do nosso texto, eu queria só olhar para a gente entender, e eu sei que não vai dar para ler, mas tudo bem, eu vou traduzir aqui, o que representa, né, o que a igreja é chamada a fazer. E o que é interessante é que a igreja, o nome igreja em grego, não quero ficar me atendo a isso, mas ela diz sobre chamados para fora. Ela fala que nós somos chamados para fora. Mas muitas vezes o que a gente faz com as nossas igrejas, e a gente quer revitalizar para chamar para dentro, né? Que a gente quer viver as coisas para dentro, a gente quer edificar um ao outro, o que é ótimo, mas a gente quer fazer as melhores programações para nós, a gente quer fazer as melhores programações para os idosos, para os jovens, a gente quer fazer as melhores programações para nós aqui, para o nosso clube. Tá, ok, isso é legal, mas de fato nós precisamos olhar para essas programações e entender se elas estão buscando os de fora. Se essas programações elas atingem as pessoas que estão fora, porque nós somos eclésia, somos chamados para fora. Então, nossos ministérios precisam fazer um filtro e entender se esses ministérios estão olhando para aqueles que também estão do lado de fora. E aqui está escrito assim, a igreja é uma orientação bíblica. Porque Hebreus, no capítulo 10, 24, diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima a chegada de Jesus. Então, isso é uma ordem, não deixe de se reunir, porque sabe que se você andar sozinho, você vai cair. E isso é fato. Eu já tive muitos amigos que foram viajar para não sei aonde e se perderam nesse mundão. Já tive muitos amigos que na minha cidade se perderam porque não quiseram viver comunidade. E a gente vê muito isso acontecendo. Mas nós devemos nos reunir porque isso é um chamado bíblico. A verdadeira igreja se fundamenta na palavra de Deus, porque Efésios 2:20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, como a gente viu, e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento também, tendo Jesus como uma pedra angular, porque a palavra de Deus fala do início ao fim sobre Cristo. A disciplina e a correção dos membros fazem parte da vida da igreja. Ah, mas o fulano lá veio me corrigir porque eu estou fazendo isso errado. Bom, isso é um ato de amor, é uma demonstração de amor pela tua vida. E isso faz parte da vida da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função. E a gente precisa entender que Deus dá dons diferentes para as pessoas. E cada um faz parte desse corpo. A igreja existe para glorificar a Deus e edificar aos santos. Ou seja, como diz Efésios 3:21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, e assim por diante. Então, nós devemos glorificar a Deus com aquilo que nós vivemos em igreja. A Aliança Bíblica do Pio X precisa avaliar se estamos glorificando a Deus com aquilo que vive em igreja. E o versículo 47? Ufa, vamos lá. 47 diz assim, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, o fato é que, como eu disse, a igreja é um membro, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros. Então, talvez tu seja o nindinho, talvez tu seja o nariz, talvez tu seja... Isso é uma ilustração para mostrar que nós fazemos parte de um corpo. E vocês, Aliança Pio X, fazem parte do corpo, Aliança Bíblica do Pio X. Mas Deus, Ele sempre dá os dons necessários para uma igreja crescer. Ah, mas a igreja não está crescendo. Então nós não estamos usando os nossos dons. Ah, mas a igreja tem essa dificuldade. Calma, você está usando os dons. Você está servindo com seus talentos. Porque Deus dá os dons necessários para uma igreja crescer. Bom, a igreja de Gramado está há, sei lá, quantos anos com o mesmo número de membros. Bom, a gente precisa refletir se nós estamos, de fato, glorificando a Deus, se vivendo comunhão, se nós estamos baseados no ensino da palavra. Tudo isso, a gente precisa entender se as pessoas estão usando os dons que Deus deu para cada um, para que ela possa crescer.
Ah, mas a gente quer crescer de fato? Não, a gente quer glorificar a Deus. E Deus vai acrescentando. Não sou eu que vou atrás das pessoas e resgato todo mundo. Não, é Deus quem vai acrescentando a gente, as pessoas. E uma frase que eu ouvi do Edgar, em 2011, eu acho. E é perigosa, né? Porque quando vem do Edgar é sempre uma frase perigosa. Mas ela é assim: a igreja que nós vemos, não, a igreja de Deus, ela é muito menor do que a igreja que nós vemos. Por que isso? A igreja de Deus, ela é muito menor do que a que nós vemos. Porque muitas cadeiras aqui cheias, elas, na verdade, não são parte da igreja. Bah, que chocante. Mas é a realidade. A gente vai ver, conforme o tempo vai passando, que essas cadeiras vão saindo, vão entrando, vão voltando. Porque a igreja, ela é menor do que a gente vê. Porque as pessoas não entendem, porque elas não dão passos de fé, porque elas não buscam compreender a palavra, porque elas não buscam comunhão. Posso colocar várias coisas aqui, mas não quero culpar ninguém. Mas o fato é que, se a gente de fato vive a igreja, Deus sempre vai sustentar os seus remanescentes. Deus sempre vai mandar os seus líderes, Deus sempre vai sustentar a sua igreja. E talvez você olhe para esse texto e fique assim: bah, que legal, Guto, eu quero viver essa igreja de Atos. A gente podia vender tudo, né, galera? Vamos viver no meio do mato e viver de comunhão e viver de partir do pão. Que igreja legal, é sensacional tudo isso que eles estavam vivendo. Mas o fato é que essa igreja tinha um grande problema. Um grande problema vivia essa igreja. E olha que igreja maravilhosa. A gente pensa assim: nossa, que legal, e Deus vai acrescentando as pessoas. Mas essa igreja vivia um grande problema. E qual era o problema? Jesus tinha dito: vão por todos os lugares, por todo o mundo, e preguem o evangelho. E façam discípulos, batizem e ensinem. Mas eles acharam que esse clube estava tão maravilhoso que eles ficaram ali. E viveram ali naquele lugar, com tudo isso. Nós partindo o pão e vivendo em comunhão. E o que aconteceu? Bom, Deus mandou uma perseguição. Tenebroso. Deus mandou uma perseguição. Ah, mas que Deus é esse? É um Deus que quer que o seu evangelho seja pregado por todo mundo. E muitas vezes, Deus vai fazer com que nós, enquanto igreja, vivamos momentos muito difíceis. Nós, lá em Gramado, posso dizer, estamos vivendo um momento conturbado, no mínimo, porque não temos uma liderança, não temos um cara para puxar, mas Deus tem levantado pessoas para liderar aquele povo. Mas o fato é que Deus nos levou para esse lugar para avaliar: será que nós estamos vivendo igreja? E o que Deus tem para nós enquanto Aliança Bíblica de Gramado? O que Deus tem para vocês enquanto Aliança Bíblica do Pio Décimo? E saibam que muitas vezes Deus vai mandar dificuldades para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa igreja. Porque nós temos um propósito que é para fora. Nós somos chamados para. E talvez a gente está olhando muito para dentro. Que bom, mas a gente também precisa olhar para fora. E o fato é que Deus sempre levanta os seus líderes. E Ele dá os dons necessários para que uma igreja possa crescer. Talvez você está pensando assim: bom, eu estou chegando agora, não sei como é que é isso e tal. Deus está te chamando para viver em comunidade. Deus está te chamando para viver igreja, para abrir o seu coração, para abrir sua casa, para se abrir uns para os outros, para viver comunhão, para viver o partir do pão, para viver o que Deus tem chamado a igreja, a Aliança Bíblica do Pio Décimo para viver. E talvez vocês estão passando por uma dificuldade, um problema enquanto igreja, um momento conturbado, não sei. Mas Deus está movendo as coisas para que o seu propósito seja cumprido. Então, meu desafio para você nessa noite é pensar: qual é a minha parte em tudo isso? Qual é o meu papel no meio disso tudo? O que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo para que isso aconteça? Então, o desafio para nós é pensar: o que eu posso fazer a partir de agora? Como é que nós podemos viver igreja, comunidade, assim como Cristo deseja que vivamos? E o fato é que a gente não está em igreja, ou a gente não está aqui para entreter ninguém.
Nós não estamos aqui para tocar uma música maravilhosa, para ter uma pregação, nossa, todo mundo chorou. Não, não estamos aqui para entreter ninguém. Nós estamos para abrir a palavra de Deus e ver o que Ele tem para nós, para o que Deus quer falar com cada um de nós. Então, não é um lugar para se sentir bem, na verdade é um lugar para Deus te desafiar a mudar de vida. E isso muitas vezes machuca. Mas a esperança, porque a promessa de Cristo é que Ele estará conosco até o fim. E Ele vai nos reanimar, Ele vai acender a nossa chama, o nosso fogo e vai nos conduzir para onde Deus quer, com o propósito de ser chamados para fora. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que privilégio, Pai, poder estar aqui junto com os meus irmãos em Caxias e compartilhar da Tua palavra. E, Pai, eu não sei o que eles têm vivido aqui, eu não sei como está sendo a vida de cada um, mas eu sei que Tu sonda, Tu conhece o íntimo, o coração, Tu sabe dos pecados de estimação, Tu sabe das coisas que cada um tem levado consigo. E que isso tudo nessa noite possa gerar um constrangimento para vivermos, para que eles possam também aqui viver o que o Senhor tem para essa comunidade, Pai. Que não sejam pessoas caminhando sozinhas, mas andando em Ti, juntos, em comunidade. Eu te agradeço, Pai, por esse momento e te peço que o Senhor esteja realmente, Pai, conduzindo cada um aqui e levando a refletir sobre como nós temos vivido, Senhor, essa vida de, se é por religiosidade, se é porque, sei lá, estamos aqui e paramos aqui, mas que o Senhor venha nos revelar o que está no fundo do nosso coração e como nós podemos viver o Teu propósito, Pai. Que nós possamos ser enviados daqui, Senhor, para fora e alcançar pessoas que estão quebradas, que estão aflitas, que estão destruídas e precisam de uma palavra, que precisam do Teu amor e da Tua graça, Pai. Que o Senhor nos conduza, enquanto irmãos aqui, a Tua igreja e que nós possamos viver tudo isso de alguma maneira, Senhor, que nós lemos hoje nessa noite. Obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui, a minha família, e nós podemos compartilhar aqui com os nossos irmãos. E te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.